Economia de Santa Catarina cresce acima da média e lidera a alta no país. Comércio e indústria foram os setores que mais cresceram. Centro Integrado de Comando e Controle é inaugurado no extremo oeste catarinense. Estrutura vai atuar no reforço às fronteiras. Bebê de 1 ano se afoga em piscina no Paraná. Bombeiros se revezam para salvar a criança. Governo contrata estudos para a construção de complexo olímpico na capital paranaense. Trem colide com um grupo de elefantes no Sri Lanka. 6 animais morreram no acidente. Donald Trump ordena fim do financiamento federal para migrantes sem documentos nos Estados Unidos. E você vai ver ainda os gols e as classificações nos estaduais. Na Copa do Brasil, Grêmio vence nos pênaltis e avança na competição nacional. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 20 de fevereiro. Nós estamos ao vivo, agora no horário de Brasília, 8h04. A economia de Santa Catarina cresceu 5,7% em 2024, na comparação com o ano anterior, colocando o estado no topo do ranking nacional. O desempenho catarinense foi impulsionado pelo setor industrial, além dos bons resultados no comércio e serviços. O dado foi calculado pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que funciona como estimativa do Produto Interno Bruto. Com 5,7% de crescimento, Santa Catarina superou a média nacional, de 3,8%, e teve o melhor desempenho entre os 13 estados pesquisados pelo Banco Central. O Pará ficou em segundo lugar, com alta de 5,6%. Os resultados positivos têm impulsionado a geração de empregos no estado. Na geração de emprego, Santa Catarina bateu o recorde. Em 2024, mais de 100 mil empregos foram registrados. Santa Catarina tem 88% de empregabilidade, ou seja, de trabalhadores com carteira assinada. Tem o menor índice de desemprego, chegando a 2,7%. Então, tudo isso é trabalho, é fruto de um governo que está fazendo com que os catarinenses cada vez tenham um desenvolvimento maior e continue sendo essa boa referência para o Brasil e também para outros países. Todos os setores contribuíram para o desempenho econômico, com destaque para o comércio, que cresceu 7,7%, a indústria, com alta de 7,3%, e os serviços, que registraram expansão de 6,8%. Isso mostra que a gente tem uma diversidade na nossa economia que faz com que todos os setores cresçam de uma maneira positiva, né, e equânime. Quando um setor dá uma fraquejada por alguma questão específica, o outro setor cresce e a média econômica vai sempre para frente. O Banco Central também divulgou o Índice de Atividade Econômica por região. O Sul registrou crescimento de 4,1% em 2024, ficando atrás apenas do Norte, que teve alta de 4,8%. O Nordeste aparece na terceira posição, com 4% de crescimento. O governo de Santa Catarina inaugurou na quarta-feira o Centro Integrado de Comando e Controle em Dionísio Cerqueira, na fronteira com a Argentina. O local foi totalmente reformado e equipado para garantir a atuação conjunta das Forças de Segurança de Santa Catarina, além de órgãos estaduais como a Secretaria de Estado da Fazenda, SIDASC e Vigilância Sanitária. Órgãos federais, ambientais e municipais também ficam instalados no centro, que permite operações integradas com forças policiais do Paraná e da Argentina, reforçando a segurança na região da fronteira. O Centro Integrado de Comando e Controle da Fronteira, ele é um projeto que existe desde antes do governador Jorginho Melo assumir o comando do Estado, e ele priorizou para que nós devêssemos estar ativando o quanto antes, a fim de poder aprimorar a segurança pública a partir da fronteira, da divisa com a Argentina, com o Paraná, Rio Grande do Sul, enfim. Aqui nós reuniremos as forças de segurança e, para além das forças de segurança, outros órgãos do Estado, como o SIDASC, EPAGRE, a Proteção e a Defesa Civil, enfim, tantos quantos forem necessários, para que em momentos de crise ou em operações específicas possam estar utilizando esta sala de vídeo monitoramento, onde está abrangida os 15 municípios da fronteira do nosso estado, que fazem divisa com os outros estados ou países, e também a sala de gerenciamento de crise, onde serão tomadas as decisões atinentes
a atividade específica. O investimento total é de quase 3 milhões de reais, distribuídos entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da doação de equipamentos de monitoramento e informática, a Prefeitura de Dionísio Cerqueira com a reforma das edificações e a Polícia Militar de Santa Catarina com investimento na estrutura do centro e na reforma do prédio de apoio. O início do Estado de Santa Catarina está extremamente orgulhoso por mais essa entrega do governo do Estado. Nós hoje temos aqui o Centro Integrado de Comando e Controle, uma parceria de várias mãos que vai trazer muito mais segurança, tanto para a nossa fronteira quanto para nosso Estado. Essa união de esforços com todas as forças, inclusive com a Força Federal, com os outros estados, isso dá ao cidadão mais segurança. É isso que nós queremos. Fronteira, a gente sabe que sempre é uma área vulnerável. Então nós precisamos cada vez mais fortalecer quem cuida disso. O município é um município que cresce, um município que tem investimentos acontecendo aqui e será cada vez maior. Quanto maior, aumenta as dificuldades. Aumenta a creche para prefeito, aumenta a escola e aumenta a demanda por segurança. Então, estar hoje aqui inaugurando essa base que congrega todos é um privilégio para nós. Isso faz com que Santa Catarina demonstre verdadeiramente que nós nos preocupamos com segurança das pessoas, com segurança pública. Em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, bombeiros se revezaram para salvar uma criança de 1 ano que tinha se afogado em uma piscina. Nas imagens é possível ver o pai desesperado chegando de carro no quartel dos bombeiros. Rapidamente, os profissionais assumiram o atendimento. Segundo a família, a criança ficou por cerca de 6 minutos submersa na piscina da residência. Eles chegaram rápido ao quartel com apoio de uma viatura da Polícia Militar que foi abordada por eles no caminho. As manobras levaram cerca de 40 minutos, com os integrantes da Força de Segurança se revezando no socorro, que é um procedimento muito delicado. Ao mesmo tempo em que tentavam salvar a criança, outra parte do efetivo trabalhava para manter o caminho livre para a saída da ambulância. Toda a movimentação foi registrada pelas câmeras de segurança da unidade. Quando a pulsação foi perceptível tanto na palpação como no monitoramento cardíaco, rapidamente a criança foi levada para o hospital municipal. A ação envolveu pelo menos 20 profissionais, incluindo 3 do SAMU. Segundo a família, a criança continua internada e o quadro de saúde é estável. E o governo do Paraná anunciou que vai contratar estudos para a instalação de uma arena olímpica em Curitiba. Segundo o governo do estado, o empreendimento será a Arena Olímpica do Paraná, um complexo esportivo situado em Curitiba, que vai oferecer diversas modalidades, incluindo atletismo e ginástica, com a proposta de formar atletas de alto desempenho. O mesmo edital contempla a possibilidade de estudos sobre um complexo de esportes aquáticos também na capital. O Paraná é um grande formador de atletas. Nós temos aqui o maior programa de bolsas olímpicas, que é o Geração Olímpica, é copiado pelo Brasil inteiro. Muitos atletas olímpicos saem daqui, não só da natação, da ginástica e de tantos outros esportes como o atletismo. Mas nós queremos reunir todos esses esportes num só, para que nós possamos cuidar desde a formação até o alto rendimento. Não só com as bolsas, com o ProEsporte também, que nós liberamos 50 milhões agora para projetos esportivos. Enfim, para que o Paraná continue sendo referência no esporte brasileiro. O projeto, uma iniciativa conjunta das Secretarias de Estado do Esporte e do Planejamento, busca a implantação de um novo complexo esportivo para a formação de atletas de alto nível e atração de competições nacionais e internacionais, além da ampliação e modernização da estrutura existente do imóvel da sede da Secretaria do Esporte no Capão da Embuia, contemplando a renovação dos equipamentos geridos pela pasta. Nós temos uma área muito grande no Capão da Embuia, mas que está obsoleta. Então a nossa ideia é fazer um grande complexo que possa acomodar eventos esportivos do Brasil inteiro. Nós perdemos muitos eventos porque nós só temos o ginásio do Tarumã, que comporta só 4 mil pessoas. Nós precisamos de uma área que comporte mais de 15 mil pessoas e que esteja adaptada e adequada não só para a formação, também para o alto rendimento olímpico, mas também para eventos esportivos que possam ser atraídos para Curitiba. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Argentinos rezam pela saúde do Papa. Bairro de origem de Francisco vira ponto de encontro de fiéis. Migrantes sem documentos nos Estados Unidos. Trump ordena fim do financiamento federal. E ainda,
Esporte com a classificação nos estaduais. No catarinense, Criciúma vence Ercílio Luz e avança na competição. Tigre vai encarar o líder Avaí na última rodada. Nós voltamos em instantes. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. É Carnacombrão, vem sambar de carrinho cheião. Aproveite as ofertas. Banana caturra só R$ 1,99 o quilo no Clube K. Laranja pera, R$ 4,59 o quilo no Clube K. Contrafilé ATC inteiro a vácuo, R$ 39,79 o quilo. Farinha de trigo Rosessol 5 quilos, R$ 12,79. Açúcar doce açúcar cristal 5 quilos, R$ 16,99. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita 2 quilos e 400, R$ 26,99. Melhor preço no Comprão. De volta com o Piques News, agora 8h13. Preocupados com a saúde do Papa, argentinos se reuniram na Basílica San José de Flores para rezar pelo pontífice. O Vaticano afirmou que Francisco passou bem a última noite. Fiéis argentinos rezaram pela saúde do Papa no bairro de origem de Francisco, em Buenos Aires. Na Basílica San José de Flores, no centro do bairro de Flores, onde Jorge Bergoglio cresceu, o pároco Martim Bordier respondeu o chamado da Igreja Católica Argentina a orar pela melhoria do pontífice, que aos 88 anos está hospitalizado em Roma devido a uma pneumonia. Vamos seguindo minuto a minuto os informes, os partes. Bom, vamos seguindo minuto a minuto os informes e os laudos médicos. Há inquietude, mas também há uma reação muito linda do povo de Deus que está vindo aos nossos templos rezar por ele. É o que ele pede, sempre pediu, e o que também podemos fazer. É o que ele pede, é o que pediu sempre. E também o que podemos fazer. Cerca de 100 pessoas acompanharam a missa inquietas, algumas com lágrimas nos olhos. A Basílica se ergue em meio à zona mais comercial deste bairro no oeste de Buenos Aires e convive com uma zona residencial de classe média em declínio após uma sequência de crises econômicas. O Papa Francisco tem um laço especial com a Basílica de San José de Flores porque, como relatou, sentiu ali pela primeira vez, aos 17 anos, o chamado para dedicar a vida à religião. Francisco é uma pessoa como nós, e uno la viu, conviveu. O Papa Francisco é uma pessoa como nós o vimos, convivemos com ele, caminhamos perto e o aproximamos tanto de Jesus, que ler sobre o estado de saúde dele é saber o que Jesus me disse, porque nele está Jesus. Porque em ele está Jesus. A 20 metros da entrada do templo está o confessionário onde o jovem Jorge passou pela contada revelação, o que é lembrado por uma placa comemorativa. A Basílica abriga uma escultura de San José adormecido, enviada pelo Papa em 2023, quando completou 10 anos de pontificado, como mostra dos vínculos com este templo. E o Papa é algo muito especial. É muito especial e, a verdade que... O Papa é algo muito especial, e a verdade é que eu amo muito, muitos aqui o amam. Saber agora pelo que ele está passando parece que às vezes nos deixa tristes também, né? Mas igual o amamos, seguimos rezando e confiando que ele vai ficar bem. Também nós. Nesta semana, a igreja fez um chamado para os fiéis se mobilizarem em meio à crescente preocupação pela saúde do pontífice, que teve parte do pulmão retirada quando era jovem. A Conferência Episcopal Argentina pediu na segunda que todas as comunidades se unissem em oração pela saúde do Papa Francisco. E agora à tarde, ou melhor, no final da tarde de hoje, o Vaticano atualizou sobre o estado de saúde do Papa. E ele confirmou o Vaticano, nesta quinta-feira, que a saúde do Papa Francisco apresentou novamente uma leve melhora no 7º dia de hospitalização do Santo Padre, que sofre de pneumonia bilateral. De acordo com o boletim divulgado pela Santa Sé, o Papa está sem febre e o quadro de saúde é considerado estável. O texto
texto destaca que o Papa recebeu a Eucaristia na manhã desta quinta-feira, se levantou, tomou café em uma poltrona e se dedicou às atividades de trabalho. O exército israelense recebeu nesta quinta-feira os corpos de 4 reféns, entre os quais estariam os cadáveres dos 2 filhos e da mãe da família Bibas, de origem argentina, que viraram símbolo do terror do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Combatentes encapuzados e armados do Hamas exibiram em um palco no sul da faixa de Gaza 4 caixões pretos com as imagens dos reféns israelenses. Os caixões foram colocados em veículos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, sob os olhares de centenas de palestinos. As Forças Armadas israelenses informaram que os corpos dos reféns na faixa de Gaza foram entregues a representantes do exército israelense e do Shin Bet, a agência de segurança interna. O Hamas indicou que entregou os corpos de Ariel e Kfir Bibas, que tinham, respectivamente, 4 anos e 8 meses no momento do sequestro, em outubro de 2023, e da mãe deles, Tiri Bibas, de 32 anos. Além de Oded Lifshitz, de 83 anos. Os 4 corpos foram entregues em troca da libertação no sábado de prisioneiros palestinos em Israel, segundo o acordo de trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro. Também serão libertados reféns vivos do Hamas. O pacto acabou com 15 meses de uma guerra devastadora em Gaza, iniciada pelo ataque do grupo terrorista Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023. A tragédia do encalhe de cetáceos voltou a ocorrer. 157 golfinhos foram encontrados nas areias de uma praia remota na ilha da Tasmânia, no sul da Austrália. A situação mobilizou um grande número de veterinários para tentar ajudar os animais. Sem conseguir devolver os mamíferos ao mar, autoridades locais decidiram iniciar um processo de eutanásia. O Departamento de Meio Ambiente da Tasmânia confirmou que muitos golfinhos já morreram naturalmente e que os sobreviventes estão cada vez mais estressados com o sol e os ventos fortes. Acredita-se que os animais encalhados são de uma espécie de águas profundas pouco conhecida e chamada de falsa orca. É razoavelmente comum que grupos de falsas orcas encalhem nas praias da Austrália, mas autoridades destacaram que foi a primeira vez em 50 anos que estes animais ficaram presos nesta região. As falsas orcas podem atingir até 6 metros de comprimento e são conhecidas por serem uma espécie altamente social. Um trem de passageiros descarrilou nesta quinta-feira no Sri Lanka após colidir com um grupo de elefantes. 6 animais morreram no acidente. A locomotiva descarrilou, mas não houve vítimas entre as pessoas a bordo. O trem passava pelas imediações de uma reserva animal na cidade de Abarana, a quase 180 quilômetros da capital Colombo, quando colidiu, antes do amanhecer, com a manada que atravessava a ferrovia. As autoridades ambientais do país prestaram atendimento a 2 elefantes que sobreviveram ao acidente. Vídeos mostram um dos animais protegendo o outro mais jovem, que estava ferido e deitado perto da ferrovia, ambos com as trombas entrelaçadas. Matar ou ferir elefantes é um crime no Sri Lanka, onde quase 7.000 animais vivem na natureza. Os elefantes são considerados um tesouro nacional, em parte pela importância para a cultura budista. 2 filhotes de elefantes e a mãe grávida morreram em setembro de 2018 em um acidente similar. Desde então, as autoridades ordenaram aos condutores que reduzam a velocidade quando passam por áreas com elefantes. O acidente acontece pouco após o governo expressar preocupação com o crescente impacto dos conflitos entre humanos e elefantes, diante da perda de habitat desses mamíferos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o fim do financiamento federal para migrantes sem documentos. Esta é mais uma medida adotada desde o começo do governo do republicano para conter a imigração ilegal no país.
O texto, publicado na quarta-feira pela Casa Branca, ordena aos departamentos e agências federais que identifiquem todos os programas financiados pelo governo federal que atualmente proporcionam benefícios financeiros aos estrangeiros em situação irregular e que adotem medidas corretivas. O documento acrescenta a garantia de que os fundos federais destinados aos Estados Unidos e aos municípios não sejam utilizados para apoiar políticas de santuários ou para ajudar a imigração ilegal. O decreto também impõe melhorias na verificação da elegibilidade para impedir que sejam concedidos benefícios a pessoas em situação irregular nos Estados Unidos. O texto busca garantir que os recursos dos contribuintes não sejam utilizados para estimular ou apoiar a imigração ilegal. Desde que assumiu a presidência em janeiro, Trump anunciou várias ações para limitar a imigração. O magnata prometeu a maior campanha de deportação de imigrantes sem documentos da história dos Estados Unidos. Segundo o jornal New York Times, os imigrantes sem documentos geralmente não podem solicitar ajudas federais, salvo exceções em casos de emergência. A extrema-direita alemã, fortalecida com discursos anti-imigração, ganhou ainda mais impulso com o apoio do bilionário Elon Musk, aliado do presidente americano Donald Trump. Para as eleições do próximo domingo, a alternativa para a Alemanha está na segunda colocação nas pesquisas e pode alcançar um resultado inédito. Os partidos alemães veem a ascensão da legenda de extrema-direita, a alternativa para a Alemanha, a AfD, como uma ameaça à democracia. Mas o partido tem um amigo poderoso no exterior, Elon Musk, aliado de Donald Trump. Ao participar por videoconferência de um comício recente do grupo, o bilionário pediu que os partidos da AfD lutem por um grande futuro para a Alemanha. O partido está em segundo lugar nas pesquisas para as eleições parlamentares de domingo. O magnata sul-africano afirmou na ocasião que é bom ter um orgulho dos valores alemães e não perdê-los em algum tipo de multiculturalismo. A desconfiança expressa pelas autoridades em Berlim em relação aos novos líderes em Washington contrasta com o entusiasmo que inspiram nas fileiras da AfD, aliados ideológicos na luta contra a migração, as energias renováveis e as políticas de diversidade e gênero. O conselheiro de Trump e proprietário da Tesla não hesitou em se envolver totalmente na campanha eleitoral da maior economia da Europa, que renova o parlamento em 23 de fevereiro. As mensagens de Musk são bem recebidas pelas fileiras do partido, cujos líderes defendem o fim da cultura de arrependimento na Alemanha devido à Segunda Guerra Mundial e já chamaram o Memorial do Holocausto em Berlim como vergonhoso. O bilionário tem prazer em debochar dos políticos alemães moderados, que ficaram surpresos com a nova postura hostil dos Estados Unidos, aliado importante do país há anos. Trump, que frequentemente critica a contribuição insuficiente da Alemanha para a OTAN e o enorme superávit comercial, também ameaçou com tarifas, o que seria um golpe severo para a já enfraquecida potência econômica europeia. Hora de receber Vinícius Pacheco aqui no estúdio para falar sobre os jogos dos estaduais. Boa noite, Vini, bem-vindo. Criciúma venceu uma, falando de catarinense, uma boa notícia aí para os torcedores do Tigre, né? Boa noite, Andréia, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Pois é, o tricolor catarinense, o Carvoeiro, voltou a vencer no campeonato catarinense e ficou mais próximo ali do Leão da Ilha, lá no topo da tabela. Venceu por 1-0, jogando em Tubarão, na casa do Hercílio Luz. Neste jogo, que era uma partida atrasada ainda da primeira rodada do campeonato. E quem fez o gol do Tigre, a gente vai conferir agora, porque foi ele, o Everton Morelli. Após a bola trabalhada ali na entrada da área, ele vai conseguir aí fazer o único gol da partida, mandando ali no cantinho do goleirão do Hercílio Luz. Após esse jogo, estão todos os times com a mesma quantidade de jogos. A gente chega então com essa, faltando mais apenas uma rodada, para após isso ir para a fase de mata-mata. E a classificação está assim:
Ainda tem Avaí liderando o campeonato. O Criciúma agora está na segunda colocação com 17 pontos, 1 ponto atrás apenas do Avaí. Santa Catarina com 16 pontos. Figueirense e Chapecoense, ambos com 15 pontos, muda ali a questão do saldo de gols. Brusque e Joinville com 13 pontos. E já no final da tabela, o então já rebaixado Hercílio Luz. Nessa última rodada, então, Caravaggio, Marcílio Dias e Concórdia vão brigar ali para não cair. Um detalhe é que o líder e o vice-líder vão jogar essa última rodada um contra o outro, Avaí e Criciúma nessa última rodada, para saber quem que vai ficar na liderança nessa primeira etapa na parte de fase de grupos. Agora, a gente não teve Campeonato Gaúcho nessa semana, vai ser no sábado, na parte já de mata-mata, nas semifinais, e a gente vai então direto já para o Campeonato Paulista, porque ontem tivemos rodada e o Santos venceu por 3-0. E a gente vai conferir agora os 3 gols da partida, porque quem abriu o placar foi o Guilherme. Após receber a jogada trabalhada ali na grande área, Guilherme converteu. Depois o Soteldo vai botar para dentro da área, Tiquinho vai converter e fazer o segundo gol da partida para o Santos. Mesmo estilo de jogada, Soteldo lançou, Tiquinho protegeu e o Tassiano fez o terceiro gol da partida. Além disso, o São Paulo, no Morumbi, saiu na frente, mas levou a virada da Ponte Preta. Caleri fez o primeiro gol da partida de cabeça após a cobrança de escanteio. Na sequência, Arthur vai marcar para a Ponte Preta e empatar o jogo. O Everton fez o gol da vitória, da virada, já aos 59 minutos de jogo. Já tinha aí passado mais de 14 minutos então do segundo tempo e ficou assim 2-1 para a Ponte Preta. E a gente vai conferir agora como está a classificação do campeonato. Primeiro, antes, a gente vai mostrar a rodada, como ficou os outros jogos, né? Tivemos então o Água Santa empatando um 2-2 com o Inter de Limeira. O Bragantino está jogando nesse momento com o Mirassol. A Portuguesa e o São Bernardo também. O Guarani empatou com o Velo Clube. O São Paulo, como a gente já falou. E um detalhe aqui é o Palmeiras e Botafogo de São Paulo, que está empatando. Por quê? Porque neste momento o Palmeiras, empatando de 1-1 com o Botafogo de São Paulo, está sendo eliminado do Campeonato Paulista. Isso porque a gente vai conferir agora a tabela de classificação do Campeonato Paulista e a gente vai ver aí o Corinthians liderando com 26 pontos e o Mirassol na segunda colocação com 16 pontos. O Santos lidera com 15 pontos o Grupo B, seguido do Guarani com 12 pontos. O São Paulo e o Novo Horizontino estão aí nas primeiras colocações do Grupo C, já classificados para a próxima fase. E esse Grupo D, que é o grupo do Palmeiras, é onde o Palmeiras está sendo eliminado. Por quê? O Palmeiras hoje precisava vencer para chegar aos 20 pontos, torcer contra o São Bernardo e a Ponte Preta para não vencerem, mas neste momento o Palmeiras então empatando vai chegando a 18 pontos e já vai sendo desclassificado até esse momento. Vai precisar fazer mais um golzinho aí, vencer e torcer contra São Bernardo e Ponte Preta na última rodada do Campeonato Paulista na fase de grupos. Agora, ainda falando de futebol paulista, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou hoje a contratação do volante Thiago Maia. A expectativa é que o jogador que era do Internacional, chegue já na Baixada Santista amanhã. A negociação, que durou cerca de 3 meses, envolveu, além do clube gaúcho, o Flamengo, que ainda tinha valores a receber pela transferência do meio-campista. Segundo o presidente, a dívida foi parcelada com o rubro-negro carioca. Thiago Maia também chegou a um acordo com o Santos sobre uma ação trabalhista referente à primeira passagem dele pelo clube em 2017. O valor de R$26 milhões foi parcelado sem juros ou correção monetária. Além disso, ontem também tivemos a Copa do Brasil e o tricolor gaúcho esteve em campo e venceu nos pênaltis. Com a bola rolando, o Grêmio saiu atrás com um gol de Fabrício. O Grêmio fez o gol de empate com o Christian. Na cobrança de pênalti, o Luan colocou a bola para fora e o Thiago Volpi, que foi a estrela da noite, fez a defesa do pênalti batido pelo Clebinho. Defendeu e cobrou o pênalti da vitória. E aí,
Thiago Volpi vai fazer. Chegou criticado por alguns torcedores, mas classificou nesta primeira rodada o tricolor gaúcho, vencendo o São Raimundo lá em Roraima. Agora a gente vai falar de uma situação bem inusitada que ocorreu hoje à tarde na tradicional volta de Algarve, em Portugal. Depois de quase 200 quilômetros de percurso e mais de 4 horas de prova, o pelotão com mais de 100 ciclistas entrou na reta final pelo caminho errado. Os orientadores tentaram sinalizar, mas o erro já havia acontecido e não tinha mais o que fazer. Enquanto isso, os ciclistas que estavam no fundo do pelotão perceberam a situação, acertaram o trajeto e passaram a linha de chegada nas primeiras posições, enquanto a maioria dos atletas sequer teve o tempo oficial registrado. Minutos depois, a organização do evento decidiu cancelar os resultados da primeira etapa. A competição segue amanhã com um percurso de 176 quilômetros entre Lagos e Foia. Essa situação aí, os últimos serão os primeiros, né? Já imaginou, André, tu pedalar 4 horas seguidas e faltando poucos metros, tu perder tudo aquilo, né? Que situação. Que situação mesmo, coisa do esporte, né? O esporte tem dessas surpresas. Exatamente. Vini, muito obrigada. Muito obrigado, uma boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Pix News. A todos nós, até a próxima. E assim a gente encerra esta edição do Pix News. Mais notícias no nosso site, também nas nossas redes sociais, no @PixNewsHD e também no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia, fique agora com CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.